dia para o nosso bom Deus, bom dia para Jesus, para nossa Mãe Santíssima, bom dia para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estão aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus, meus amigos, mais um dia que Deus está permitindo que a gente possa renovar as nossas energias. Então vamos procurar uma posição agradável para que a gente possa repousar, tranquilizar o nosso corpo físico, que a gente possa relaxar a nossa mente e pedindo a Deus que hoje o nosso dia seja leve, abençoado, cheio de boas escolhas, paz no coração e que Deus esteja à frente de tudo, em cada detalhe. Vamos confiar, vamos ter fé, vamos nos entregar e descansar nas mãos do Senhor. Claro, vamos fazer a nossa parte, mas vamos ter fé que Deus já está cuidando de tudo. A nossa primeira reflexão do dia é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 120. Ela diz o seguinte: você pode mais. Pense assim: eu posso mais. Mesmo com esforço, arranco de dentro de mim a força positiva. Tenho mente prodigiosa. Não me imponho limites. Ainda que atolado no pântano das necessidades e problemas, tenho resistência para sair dele, fazer a cura e restabelecer o equilíbrio. A força está em mim. Uso-a. Não me problematizo. Qual os que andam cabisbaixos e vencidos, ignorando a força que possuem. Resolvo os problemas e clareio as ideias, convicto de que faço firme nos objetivos, com fé e ideal. Acredito sinceramente e fortemente na força e na capacidade que Deus me deu. Poder mais é se esforçar mais. Que mensagem maravilhosa e profunda. É isso mesmo, meus amigos. A força faz tudo. A coragem de continuar tentando após uma queda, um problema, é o que nos dá essa força, né? Para transformar as nossas derrotas em degraus de sucesso. Então vamos acreditar mais, porque, como Lorival disse, poder mais é se esforçar mais. Bom, o capítulo de hoje também é o 17. Nós abrimos sempre aleatoriamente, mas a espiritualidade nos presenteou novamente com o capítulo 17. Sejam perfeitos. O de ontem foi 17, o de hoje também 17. É porque estamos precisando ouvir e refletir mais sobre tudo isso, né? O item é o 11, cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem de um espírito protetor que se identificou como Georges, lá no ano de 1863, em Paris. Ele começou a sua fala fazendo uma pergunta: será válido ao homem
maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente. Por isso, precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se confrontam. Os dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois. Por quê? Pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer as leis de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos, e não praticarem a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-los mais dócil à vontade de Deus, e também o único caminho que o conduzirá à perfeição. George, um espírito protetor, Paris, 1863. Vamos agradecer, ao nosso irmão, esse espírito amigo, que veio nos esclarecer sobre esse tema de hoje, cuidar do corpo e do espírito. Então, meus amigos, será que realmente estamos cuidando bem do nosso corpo e também da nossa alma? Qual dos dois você cuida mais no seu dia a dia? Seu corpo ou seu espírito? Ou não cuida de nenhum? Então, nessa passagem de hoje, nosso amigo ele nos faz refletir com seus ensinamentos, porque infelizmente, devido ao forte apelo da cultura, do bem-estar nas redes sociais, isso acaba promovendo no ser humano a busca excessiva da estética.
e afasta ele do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. Muitas pessoas investem mais tempo e dinheiro na estética, né? Na saúde física, que são coisas passageiras, enquanto que esquecem do cuidado com a mente, com a espiritualidade. Tem tempo para ir para academia, para cuidar do corpo, mas não tem tempo para parar, conversar com Deus, fazer uma leitura edificante, antes de dormir agradecer a Deus, ao acordar agradecer a Deus, já acorda correndo, né? E o corpo e o espírito, eles precisam andar juntos. A mente e a espiritualidade formam o nosso ser imortal. Então, o corpo é sim o nosso templo sagrado, porque a nossa alma, para ela progredir, ela precisa do corpo físico nesta vida, né? E nós estamos aqui porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós precisamos, a nossa alma precisa do corpo, que é a nossa vestimenta, para que a gente possa passar pelas nossas experiências, pelas nossas provas. Mas como o corpo é passageiro, ele precisa estar sempre em equilíbrio com o espírito. Porque o espírito, ele segue após a morte do corpo físico. Ele é imortal. Ele sobrevive sem esse corpo, sem essa vestimenta. Mas o nosso corpo não sobrevive sem o espírito. Então, essa passagem de hoje é para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Vamos deixar um pouco a nossa vaidade de lado e lembrar que um dia partiremos daqui, deste mundo, e tudo vai ficar para trás, principalmente o nosso corpo. Os bens materiais a gente pode até transferir para alguém, para uma outra pessoa, para os nossos entes queridos, né, filhos. A gente pode transferir os nossos bens materiais que a gente conquistou aqui. Mas nossa vestimenta carnal, essa daí acaba com o desenlace do espírito. Então é algo para que a gente possa refletir. A nossa passagem aqui, neste mundo, é muito rápida. Já o nosso espírito, por ele ser imortal, né? Ele vai retornar para o mundo espiritual. O corpo, com a morte, ele retorna para a terra. O espírito não. Ele segue livre. Porque, como George disse, o corpo apenas está aprisionando o espírito enquanto está aqui, passando por essa fase. Mas assim que ele se separa, ele segue livre para novas reencarnações. Então a gente precisa realmente manter esse equilíbrio. Cuidar dos dois, cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. Que Jesus possa nos ajudar principalmente aqueles que ainda não conseguiram entender isso. Porque muitos já conseguem, mas tem alguns ainda que ainda dão muita prioridade para as coisas materiais, e o corpo é uma delas. Vamos agradecer a Deus pela passagem do Evangelho de hoje,
Agradecer ao nosso amigo George, esse espírito protetor, que Deus o ilumine cada vez mais. Agradecer porque estamos vivos, pela família que temos. Agradecer aos nossos pais, a oportunidade que eles nos deram de gerar esse corpo para que a nossa alma pudesse progredir. Vamos agradecer e pedir a Deus sabedoria, tranquilidade, paz. Vamos também formar uma corrente de vibração. Vibrar pelo nosso planeta Terra. Está passando por essa fase de transição. Vamos vibrar por todos nós, por aqueles que se encontram doentes, nas prisões, aqueles que estão nas guerras, aqueles que já estão retornando para o mundo espiritual e ainda não conseguem entender, acham que ainda continuam presos a esse mundo, vivendo como se estivessem ainda encarnados, que a luz de Deus possa guiá-los. Vamos vibrar pelas crianças, pelos velhos, vamos vibrar pelos nossos governantes, por aquelas pessoas que estão em aflição, desempregadas. Enfim, vamos vibrar por todos nós, por este universo, e que Jesus nos ajude, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Mas felizes são aqueles que, por onde passam, deixam semente de amor, de bondade e de afeto. Que Deus nos ajude a compreender tudo isso. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.